Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E hoje vamos falar sobre o batismo infantil. Vamos nessa? Pois bem, um dos argumentos que se usa para não batizar criança é porque a criança não tem a capacidade de crer. E em ela não tendo a capacidade de crer, não pode ser batizada, né? Porque o texto bíblico diz: todo aquele que crê e for batizado, será salvo. E aí condiciona-se esse versículo, ou fundamenta-se o não batismo de crianças nesse versículo. O problema é que se de fato esse versículo ele serve para fundamentar o não batismo de crianças, nós estamos afirmando que todas as crianças já estão condenadas. Esta é a primeira coisa. E aí não vou entrar no mérito de que todos nós nascemos na condição de condenados, tá? Isso não há nenhuma dúvida, todos nós nascemos na condição de condenados e a salvação ela é função direta da eleição. Tá? Eu quero apresentar somente alguns problemas de não batizar criança. Tá? Um deles, esse texto ele não pode ser usado por conta é, dessa percepção de que todas as crianças, dessa implicação, melhor dizendo, elas já estarão condenadas, porque elas não são capazes de crer. E em não sendo capazes de crer, todas as crianças que morreram, elas já foram condenadas. Né? Então, esse versículo ele não pode fundamentar, porque há outros textos bíblicos em que Cristo diz: olha, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Aquele que não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Então, há muitas analogias que o próprio Cristo faz em relação às crianças, para que nós coloquemos em total desgraça, como se todas elas estivessem condenadas e que nenhuma delas fosse eleitas. E aí é um problema sério fundamentar o não batismo de criança nesse versículo. O outro problema que há no não batizar crianças porque elas não têm a capacidade de ler é que nós não estamos condicionando a salvação à eleição de Deus. Nós estamos condicionando a salvação ao intelecto do indivíduo, a capacidade que o indivíduo tem de crer. Ora, se o indivíduo é capaz de crer, então a salvação é condicionada à capacidade que ele tem de não crer. E aí a salvação ela perde a natureza de graça que possui, porque todos nós fomos salvos pela graça de Deus, né? A fé e a compreensão é um meio pelo qual Deus usa para que a graça dele nos alcance. Mas como eu já disse, a salvação ela é função direta da eleição de Deus, tá? Então, há esses dois problemas para que se sustente essa ideia de que crianças não podem ser batizadas porque elas não podem crer. Vamos agora à justificativa bíblica que fundamenta a necessidade, sim, de as crianças serem batizadas. Vejam só, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e aqui eu vou fazer uma breve digressão, muito mais no sentido de uma explicação do que, de fato, mudar de assunto. Veja, quando nós olhamos para toda a Escritura Sagrada, nós precisamos entender uma coisa: ali é a palavra de Deus completa, na sua plenitude. Então, nós olhamos para aquele Antigo Testamento como uma aliança tipológica. Não há no texto bíblico várias alianças ou duas alianças, como diz, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não, não existe isso. Deus fez uma única aliança com o seu povo. E essa aliança veio sendo, né, até culminar na pessoa de Cristo, de forma dispensacional, sendo demonstrada, sendo progredida. Então, o que nós temos é uma única aliança. E eu vou dizer para você, e eu vou fundamentar agora o porquê dessa única aliança. A aliança que Deus tem com o seu povo é uma aliança que chama-se Impacto das Obras. Depois vamos falar de Pacto da Graça, inclusive no meio reformado, mas eu tenho uma certa dificuldade de chamar isso de Pacto da Graça. Porque para que seja pacto, há necessidade de que alguns elementos façam parte. Mas veja bem, voltemos aqui à explicação. Deus fez uma única aliança com o seu povo. E essa aliança, ou pacto, ela é chamado Pacto das Obras. Deus diz para Adão, no Éden: Adão, me obedeça e você vai viver. E se você me desobedecer, você vai morrer. E essa é a tônica em todos os textos do Antigo Testamento, nós vamos ver isso, a necessidade de obediência à lei. Tá? Quando nós percebemos que nós olhamos para o texto bíblico e vemos que não há essa obediência, o que acontece? Morre. O próprio texto de Ezequiel 18 vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá.
Ou seja, o próprio texto também de Ezequiel, se eu não me engano, 20, não lembro agora, vai dizer que se você viver pelos meus estatutos, você vai viver. O texto de Levíticos 18 também, a mesma coisa, viva pelos meus estatutos e viverás. Josué 1:8 vai falar também da necessidade de não deixar o livro da lei de lado, antes meditar, ler o livro de dia e de noite, viver de acordo com ele, porque é ele que vai trazer vida. Mas nós sabemos, à luz da revelação, de que Adão, que era o nosso representante, ele não cumpriu a lei de Deus. E ao não cumpri-la, o que aconteceu? O castigo veio sobre ele, a morte. Então toda a raça humana está em desgraça. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus continua a exigir. Aí eu vou chamar não de Novo Testamento, veja, eu chamei todo o Antigo Testamento de aliança tipológica, porque o que nós temos ali são tipos de aliança apontando para a aliança perfeita. Então não é como se fosse uma aliança velha, mas é Deus, de forma progressiva ou dispensacional, mostrando as tipologias das alianças que culminaria na aliança perfeita, que é Cristo Jesus. Então veja só, o que nós temos é Deus se apresentando dessa forma. E todos descumpriram essa aliança, desde Adão até o último profeta, até os dias de Jesus Cristo. Todos descumpriram essa aliança, até que chegamos então no Deus encarnado. E qual é a primeira coisa pela qual Jesus Cristo passa antes de iniciar o ministério? Pela tentação. E aí você já começa a ver o paralelo lá em Adão. Adão sendo tentado e sucumbindo à tentação. Adão não obedeceu a Deus, Adão não amou o próximo e Adão perverteu por completo os 10 mandamentos de Deus. Então ele desobedeceu a Deus de forma incompleta, ou seja, ele não amou a Deus, que Deus estabeleceu essa esfera de relacionamento, ele desobedeceu a Deus, ele não amou Eva porque ele estava do lado e permitiu que ela fosse sucumbida pelo discurso da serpente, então ele não amou o próximo e descumpriu toda a lei de Deus. Essa também é a esfera social de relacionamento. E também vemos que Adão ouviu a criação, ou seja, ele também não cuidou da criação, ou seja, aquela ordem que Deus estabelecera a ele para que ele andasse nela foi toda descumprida por ele. Quando nós vemos Cristo, o Deus encarnado, essa ordem é perfeitamente restabelecida. Nós vemos Cristo obedecendo a Deus, porque ele diz: olha, a mim importa cumprir a vontade do meu Pai, e assim ele o faz. E vemos que Cristo ele também foi tentado, tal como Adão, mas ele não sucumbiu à tentação. Nós vemos Cristo amando o próximo, porque ele diz: olha, quem tem maior amor pelo próximo do que aquele que dá vida pelas ovelhas? Então Cristo morreu pelo próximo. E quando nós olhamos a esfera cultural, o que nós vemos é Cristo dizendo à tempestade: ó, se acalma. Né? Ele tendo o controle. O que nós vemos Cristo ressuscitando os mortos, ou seja, ele gerenciando, ele cumprindo na literalidade os 3 mandatos criacionais que nós vimos, melhor dizendo, Adão descumpri-los lá na narrativa de Gênesis. Então a coisa começa por aí. Então, se nós tínhamos uma aliança tipológica, nós culminamos agora na aliança material, que é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, e esse cumpriu na perfeição, ou seja, o pacto ele continua sendo das obras. Só que agora nós não temos mais o representante Adão na condição de desobediente e nós desobediente. Agora nós temos um Cristo obediente na condição de nosso representante. E esse Cristo obediente na condição de nosso representante faz com que nós caminhemos também à luz da obediência, porque Deus vai nos olhar a partir dele. Deus continua a exigir que a sua lei seja cumprida. No entanto, agora ele olha para nós por meio do nosso advogado, por meio daquele qual ele fez justiça. Então perceba que há somente uma aliança. Nós podemos chamá-la de tipológica no Antigo Testamento e podemos chamá-la de material no Novo Testamento. Tudo bem? E aí, o que tudo isso tem a ver com o batismo? Veja, a aliança ela tem que sinais. Qual era o sinal em relação ao batismo infantil de crianças no Antigo Testamento? Era a circuncisão que Deus houvera estabelecido lá com Abraão. Era para identificar aquele povo que fazem parte, para identificar o povo de Deus. Né? Então, quando Deus ordena a Abraão para que circuncise criança com apenas, perdão, 8 dias de nascido, ele está dizendo: olha, a promessa é para vocês, que foi o que Deus disse, e para os vossos filhos. Quando nós vemos no Novo Testamento Jesus Cristo morrendo, ressuscitando, ascendendo aos céus e ordenando que pregasse, Pedro vai reverberar essa fala de Abraão. Olha, para vocês e os vossos filhos. Ora, se é para nós e os nossos filhos, e Deus sempre atua na condição de representante, Adão nos representava diante de Deus. Agora nós temos Cristo nos representando. Por quem os nossos filhos são representados?
por nós, os pais. Ora, não é assim na escola? Não é assim onde quer que nós levemos os nossos filhos? Não somos nós que os representamos? Então, sim, nós olhamos de forma canonicamente contextualizada a Bíblia Sagrada e percebemos que há a necessidade, sim, de se batizar a criança, porque esse é os modus operandi de Deus, desde Abraão, quando instituiu ali a circuncisão, e eu vou mais além, né? Desde Adão e Eva, quando começaram a ter os seus primeiros filhos. Deus falando que essa promessa é para vocês e para os vossos filhos. Essa promessa não passou a ser de Abraão e para os filhos de Abraão, mas a promessa que Deus fez foi a Adão. E não houvera feito também para os filhos de Adão? É claro que sim. Então, sim, ali a criança ela faz parte do pacto de Deus e ela tem de sim ser batizada. E nós, pais, temos que orientá-las, temos que instruí-las, temos que ensiná-las para que quando ela cresça, que ela chegue na fase adulta, ela faça a própria confissão de fé à luz daquilo que os pais que antes a representavam diante de Deus a ensinaram. Então, não há de se falar de que é um erro batizar a criança porque ela não crê. Não há nenhum tipo de sustentação bíblica de forma canônica, né? Então, quando eu falo de sustentação canônica das Escrituras para se defender uma posição, uma tese, há de fato a necessidade de se observar de Gênesis até Apocalipse para que você possa então sustentar a defesa ou a não defesa de determinado procedimento. Então, entendemos, sim, o batismo é um sacramento, sim, nós pais representamos os nossos filhos diante de Deus e sim, temos que batizá-los porque eles fazem parte, sim, da promessa de Deus, tudo bem? Então foi esse o nosso vídeo sobre a necessidade de se batizar crianças. Tudo bem? Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, torne-se membro, tem cursos aqui para a área de membros que você pode navegar em cursos de introdução à interpretação bíblica, história das heresias, tem um curso de educação cristã, um curso de teologia reformada, enfim, você pode se tornar membro aqui do canal, além de ajudar no crescimento, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para membros, tudo bem? E você pode colaborar também no crescimento desse canal, caso não queira se tornar membro, com o QR Code que vai ficar à mostra durante todo este vídeo, durante toda a amostra deste vídeo, tudo bem? Então, mais uma vez, curte, comenta e compartilha, que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não o quiser, certamente não acontecerá. Acontecerá. E lembre-se, batize seus filhos.